Ela é médica, otorrinolaringologista, foniatra, coordenadora do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Universitário São Francisco, possui uma vasta experiência na carreira acadêmica e é uma referência para nós. Nossa segunda convidada é fonoaudióloga, graduada desde 2018 pela Unesp, com aprimoramento em processamento auditivo central, atua na área de audiologia e reabilitação auditiva e trabalha há um tempinho já na Clínica Audinova. E para conversar um pouquinho sobre o universo do processamento auditivo central, damos as boas-vindas à doutora Sulene Pirana e à fonoaudióloga Mayra Pereira. Bem-vindas ao Fala Fono. Que felicidade ter vocês aqui hoje. Acho que, assim, esse convite foi maravilhoso para mim, né, Vanessa? A gente já trabalha junto, principalmente aí com as crianças, e muito importante aí a gente levar informação de qualidade para a população, né? E eu acho que essa parceria entre o médico e o fonoaudiólogo é importantíssimo para melhorar aí a vida dos nossos pacientes. E é um presente para nós tê-la conosco hoje, viu? Obrigada. Isso, obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada de estar aqui hoje, poder dividir desse conhecimento com vocês duas. Obrigada também, viu, Mayra? Eu acho que antes de começar a falar sobre o processamento, eu acho interessante a doutora Sulene falar um pouquinho da questão de ser otorrino e foniatra, porque muita gente não sabe direito o que um foniatra faz. Que tal contar um pouquinho para nós? Claro, eu acho assim, realmente é uma questão, uma pergunta que sempre fazem, inclusive os médicos, né? Sim. Porque é uma área que não é nova, porém é uma área que ainda tem poucos médicos atuando. Verdade. Então, a foniatria é uma área de atuação do otorrinolaringologista. Então, a gente faz a residência de otorrino e depois a gente faz uma formação para cuidar dos distúrbios de comunicação e aprendizagem. E aí as pessoas querem saber, mas o que o foniatra faz? O que o fonoaudiólogo faz? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nós lidamos com as mesmas questões, mas de pontos de vista diferentes, né? Então, o que um médico foniatra quer? Ele quer avaliar quais os fatores que estão causando aquela alteração. Então, ele faz um diagnóstico etiológico, um diagnóstico, digamos assim, do nome do problema da doença. E o fonoaudiólogo, ele faz um diagnóstico fonoaudiológico, ou seja, do quadro clínico, da apresentação, uma avaliação muito aprofundada da linguagem. Então, eu brinco que são complementares, né? A gente não concorre, a gente não faz a mesma coisa, a gente faz com uma complementação para ter um atendimento completo desse paciente que está com algum problema na sua comunicação. Legal. Eu acho que é super interessante, né, falar sobre para as pessoas, né, o que um foniatra faz, porque realmente, às vezes vem essa pergunta para o fonoaudiólogo, né, para nós. E agora eu acho que está bem explicado. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processamento auditivo central, o que é, como avaliamos e tratamos, né, e a importância, né, nessa questão da comunicação e o aprendizado, tá? Que tal, então, começar a falar sobre o que é o processamento auditivo central? Bom, o processamento auditivo central nada mais é do que a percepção, né, a organização das mensagens que são recebidas. Desde quando esse som entra pela orelha, né, faz todo o caminho ali que a gente chama de periférico, e depois disso começa a passar pelas vias centrais até chegar ao cérebro, né? Então é realmente essa organização, né, das mensagens recebidas, a diferença entre o escutar e o entender. Né, eu escuto, mas eu tenho que organizar o que eu escuto para eu conseguir compreender o que eu escutei. E é importante a gente lembrar que a gente fala bastante de processamento auditivo, mas na verdade a gente processa todas as informações sensoriais.
Então, o grande mestre que entende tudo que está acontecendo é o nosso cérebro. Só que o cérebro está guardadinho lá dentro da caixa craniana. Ele não tem um acesso direto às informações, né? Sim. Então, a gente tem os órgãos sensoriais que vão captar a informação e levar para o cérebro. Só que o cérebro, ele é um chefe meio exigente. Ele quer que essa informação chegue e já chegue organizada. E já chegue trabalhada, né? Então, não é só levar. Você tem várias estruturas para entregar essa informação chique, bem arrumadinha, bem organizada lá para o cérebro. Então, isso é que chama processamento, essa organização, esse filtro que a gente faz. Por que eu estou numa festa e consigo conversar com meu amigo no meio do ruído? Porque o meu processamento faz essa limpeza para mandar para o cérebro perceber melhor aquela informação que interessa. Então, a gente só é capaz de entender em situações acústicas não ideais porque a gente consegue processar bem a informação, né? Porque o cérebro, ele quer tudo arrumadinho. Não adianta chegar as coisas lá desorganizadas de qualquer jeito que ele vai ignorar. Olha que interessante, né? Bom, a questão do cérebro ser exigente é uma coisa que eu falo para os meus pacientes que têm a perda auditiva, né? E acaba de colocar o aparelho auditivo. Esse cérebro está aí parado, sem receber a informação durante muito tempo. E aí, a hora que recebe essa informação, muitas vezes as pessoas querem que, ele volte a funcionar direitinho e compreender de uma hora para outra. Muitas vezes precisa de muito treino, treinar essas habilidades de novo, né? Por quê? Porque ficou em privação sensorial, muito tempo sem receber, né, essa informação. E aí o processamento já fica prejudicado porque não tem a via de entrada de uma forma correta. O aparelho auditivo vai fazer essa função, mas quem tem que processar a informação é o cérebro. As pessoas às vezes confundem, acham que o aparelho que tem que fazer essa função. E muitas vezes, né, a gente precisa realmente deixar claro que não é bem assim, né? Acho importante a gente falar um pouquinho sobre os sinais, sobre os sintomas. Como que é na prática de vocês? Por exemplo, chega um paciente para a doutora na clínica, enfim. Qual é a queixa maior em relação ao processamento? Então, vamos lá. A audição está presente em tudo, né? A gente tem que entender que para a gente pensar, para a gente ter raciocínio, a gente precisa ter as palavras. Então, a criança, desde pequenininha, precisa receber um sinal de qualidade. Por isso que a gente se preocupa tanto em diagnosticar e reabilitar precocemente, né? Porque não é a orelha. É isso que você falou, o caminho está se formando. Ou mesmo no adulto que tem o caminho, a gente não quer que ele se deteriore. Então, você não tem um quadro específico de transtorno de processamento, mas a pessoa começa a ter dificuldade em entender em ambientes com ruídos mínimos, já podem atrapalhar muito aquela audição, desatenção, dificuldade de manter a concentração. E se for uma criança muito pequena que ainda está adquirindo linguagem, ela pode ter alteração na fala, dificuldade com linguagem, porque ela não consegue captar os sons da fala adequadamente. Então, as queixas, se forem crianças pequenas, podem já começar com distúrbios de fala e linguagem e, muitas vezes, queixas escolares, né? Porque a hora que eu tenho um ambiente mais exigente, eu tenho uma demanda cognitiva maior, eu não dou conta. Quando eu processo mal, eu tenho que fazer muita força, entre aspas, para escutar. Isso cansa. Então, é aquela criança que não consegue terminar uma tarefa, que se dispersa muito rapidamente. Só que todos esses sinais não acontecem só no problema de processamento auditivo, né? Uma criança que tiver um problema visual, uma criança que tiver um problema de atenção. Então, não é tão simples esse diagnóstico, porque o quadro clínico, ele não é específico, né? Muitas vezes os pais, né, ou outros profissionais, os professores, enfim, eles perguntam, mas será que não está com a questão do processamento aí por conta de uma desatenção, né? Será que esse distúrbio
Não é por conta disso? O que vem primeiro? E muitas vezes é difícil. Muitas difícil. vezes a gente não consegue definir o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Exatamente. Né? isso mesmo. Porque para eu processar bem, eu tenho que estar prestando atenção. E para eu prestar atenção, eu tenho preciso que processar. Então as coisas têm que acontecer bem juntas, né? Verdade. isso Mayra, e mesmo. você, assim, na hora da avaliação, da anamnese com os pais, que queixa maior, assim? Qual é a queixa que assim, mais prevalece? Na prática clínica, eu acredito que acaba aparecendo mais as crianças com a dificuldade escolar, né, com a dificuldade de atenção, muitas vezes já com diagnóstico de TDAH fechado, ou o TEA fechado também, né, eu acho que acaba aparecendo mais nessa fase, para mim, né, na clínica em si, para o diagnóstico, para o processo, por conta da idade em que a gente realiza o exame, né, que é a partir dos 7 anos aí, então a gente começa a receber as crianças que estão no início da fase de alfabetização, né, mas então por isso que aparece mais nessa fase, assim. Acontece de aparecer adultos com essas queixas de ambiente ruidoso, me atrapalha, eu não consigo conversar numa festa, né, então é o que mais aparece pra gente. Você falou na questão da idade. Sim. Existe uma questão aí, um critério de avaliação, um critério de normalidade? Como que é isso? Existe um critério de normalidade vindo dos próprios estudos, né? Então, os testes trazem as normalidades a partir dos 7 anos, até respeitando a maturação cerebral. Então, para que eu possa dar o diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central, a criança precisa estar com as vias auditivas formadas para que isso aconteça, né? O que acontece, às vezes, já aconteceu na prática clínica, é a criança chegar com 6 anos e meio, mas é uma criança que já tem outros diagnósticos, já está fazendo acompanhamento fonoaudiológico, psicopedagogo, já está fazendo outros acompanhamentos. A gente faz a avaliação como forma de rastreio, eu uso muito essa palavra para os pais. É um rastreio. A gente vai dar uma luz para esse terapeuta que está ajudando essa criança, mas ele não tem transtorno do processamento, ele não tem diagnóstico. Então, para isso acontecer, a gente vai ter que repetir o exame depois, né, dos 7 anos completos e tudo mais. E a doutora tem algo para colocar sobre isso? Eu acho assim, a gente tem realmente essa idade mínima que a gente pode fazer o teste como teste. Ótimo. Mas a gente pode avaliar como essa criança está lidando com o som, né? Então eu posso usar esses testes não para diagnóstico de transtorno de processamento, mas como uma avaliação que me traga dados para ajudar na orientação terapêutica. A gente precisa tomar muito esse cuidado, né? A gente está processando o tempo todo, desde o dia que nasce, só que os testes, eles têm uma exigência de já uma maturação para a gente poder ver, mas sabendo usar esses dados, eles podem trazer muita informação para a terapia. Tudo é uma questão da gente saber usar, né? Teste de processamento, como eu processo uma informação sensorial, ela sofre influência de muitas coisas. Então, se eu não durmo bem, eu vou processar mal a informação. Se eu estou sem vontade, eu estou assistindo aquela aula sem vontade nenhuma, eu vou processar mal a informação. Então, a criança que chega para fazer um teste de processamento, que não dorme bem, que chega lá no dia do teste e não está afim de fazer o teste, gente, né? A criança chega lá, ela não queria estar lá, ou vai fazer o teste 6 horas da tarde, ela já está cansada. Capacidade intelectual influencia no resultado do teste, Sim. Porque tem que entender a instrução do teste. Então, a gente precisa saber, geralmente, né, o médico foniatra faz uma anamnese, mas o fonoaudiólogo que faz o teste do processamento, ele faz uma história, uma anamnese muito detalhada antes para entender essas questões. Por quê? Veja bem, eu posso ter um problema primário do processamento auditivo, que é o que a gente chama de transtorno do processamento auditivo, mas eu posso ter um distúrbio do processamento por outras questões. Então, é aí que vai entrar, por exemplo, o foniatra. Era uma pergunta que eu ia fazer.
avaliar, essa criança foi mal no teste que a Mayra fez, porque o problema dela é o processamento ou ela tem alguma questão que está fazendo ela processar mal, né? Então, a avaliação médica é muito importante. E lembrar que essa criança, para fazer um teste de processamento, ela precisa de uma avaliação antes, ou de um fonoaudiólogo, ou de um foniatra. Não é um exame que dá para marcar, tipo a família ou a escola pede, vai lá e faz o exame. Olha, vou até olhar para a câmera para falar sobre isso, porque é uma dor que nós passamos na clínica quando vem da escola, né, ou de algum outro profissional, mas é importante passar antes no otorrino, fazer uma avaliação audiológica básica, muito detalhada também, pelo menos uma audiometria tonal, vocal, a imitanciometria, que também traz dados para o processamento, né, a parte do reflexo estapediano. E depois dessa avaliação, se tiver tudo bem, aí sim vem a questão da avaliação do processamento. Isso é uma dor que nós passamos, porque às vezes o pai, né, os pais, na verdade, eles acham que, mas por que tem que fazer uma audiometria antes? Aí nós explicamos tudo direitinho, mas alguns ainda falam, mas o profissional pediu para fazer só esse exame. Então, mas tem que uma tá lógica, lógico. Né? Como que eu vou avaliar como o meu caminho do processamento, se a entrada foi ruim, o cérebro trabalha com o sinal que ele recebe. Se ele recebe um sinal ruim, então eu preciso primeiro garantir que essa entrada está adequada. Porque se essa entrada já está ruim, né? Ou porque tem uma perda do nervo, da cóclea, ou porque tem uma rolha de cera, tá resfriado, tem um líquido no ouvido, tudo vai dar errado. Né? E é muito frequente chegar no consultório, a família, e falar assim, doutor, eu trouxe o exame do processamento. E aí você olha, aquela criança tem questões cognitivas, tem questões de sono, não estava indicado naquele momento fazer aquele exame, porque o exame tem que ser feito em condições ideais para que eu possa esclarecer que aquela resposta realmente reflete o processamento. E a família gastou dinheiro, perdeu tempo, e a gente às vezes tem que falar que esse exame foi feito em condições inadequadas e não ajuda. Né? Às vezes traz mais problema, porque também, às vezes, vira uma muleta. Ele vai receber um rótulo, né? Ele tem problema de processamento, Então é bem complicado, é um exame maravilhoso, eu sou apaixonada pelo processamento, só que infelizmente ele está muito banalizado, né? Assim, não é papel da escola indicar exames, né? Eu acho que o papel da escola é chamar a família, falar da parte pedagógica, olha, o seu filho não está aprendendo da maneira que a gente esperaria, o seu filho não está acompanhando a turma, ele está muito distraído, mas não cabe à escola sugerir diagnósticos ou solicitar exames, né? E assim, pedir para a família procurar um profissional, um fonoaudiólogo, um otorrino, um foniatra, um neurologista, e esse profissional sim solicitar os exames. Sim. Ainda temos um caminho aí para... Eu falo que é um trabalho de formiga para as pessoas, mas não podemos perder a esperança. Tem que ser divulgado realmente, falado. Né? Precisa... Esse é o caminho. E essa é a forma correta de se fazer. Né? E quem ganha com isso? O paciente. Né? Essa criança. Falando um pouquinho... da minha parte, né, porque eu amo cuidar da parte dos deficientes auditivos, e como a porta de entrada já está alterada, então, com certeza, assim, a parte do processamento já está um pouquinho complicada, vamos dizer assim, e eu geralmente faço em alguns pacientes, né, que apresentam condições, né, como você mesmo falou, como a doutora mesmo falou, a parte questão cognitiva, né, porque muitos são idosos, às vezes não conseguem fazer o exame, mas quando ele é realizado,
eu sinto que esse paciente, ele fala assim, esse exame reflete o que eu realmente sinto no meu dia a dia, né? E isso é muito legal, porque ali a gente consegue colocar ambientes de escuta difícil, vamos dizer assim, e aí a hora que ele percebe, ela entendeu o que eu tenho, é muito bacana. E trabalhar isso em terapia, muitas vezes, ajuda muito na parte da reabilitação auditiva, né? Então, geralmente a gente faz o processamento em quem tem uma audição normal, né? Mas fazer um deficiente auditivo, muitas vezes, é rico também. Traz um trabalho ali, a gente consegue atingir depois um processo com ele que é muito satisfatório, né? Uma das coisas que não tá aqui, mas eu lembrei agora. Às vezes acontece daquele paciente que tem um probleminha de orelha média, foi tratado, aquele problema não foi embora, não tem o que fazer mais, aí já é a tua parte. Mas eu já passei por isso mesmo, né? Mas foi feito esse processamento com uma alteração de orelha média, e eu até coloco às vezes na conclusão que foi realizado a pedido médico depois de ter feito isso e aquilo, mas para saber como que está o funcionamento, né, desse processamento dessa criança, importante também, né? E eu não sei se acontece muito isso na prática ou não, acho que não muito, né? Primeiro eu vou explicar por que é a orelha média. Ah, sim, né? vamos lá. Aqui eu falo, a gente começa a usar a nossa língua. Aí os outros falam, o que tá falando? Cada profissão aí tem a sua língua, né, gente? Então, assim, a orelha externa é a nossa orelha e o canalzinho aqui do ouvido. A orelha média é onde fica o tímpano. Tá? Vamos dizer assim, né? Pro público leigo. Tá? A orelha média é onde fica o tímpano e a orelha interna é onde fica o nervo da audição. Tá? Então, orelha externa e orelha média. Quando a gente fica resfriado, quando a gente tem uma alteração na ventilação, é isso que altera a orelha média, tá? Então, o que a Vanessa está falando aqui? As crianças, elas têm muita infecção de via aérea superior, então elas vão ter mais frequente do que o adulto esse ouvido tampado, essa sensação de ouvido tapado de líquido. Isso, se for só num resfriadinho, vai passar e ok. Porém, algumas crianças têm isso de forma crônica. Isso. Elas têm, por exemplo, a famosa adenoide, que é uma amígdala faríngea, que ela cresce, ela tampa o canal que leva ar para o ouvido e essa criança vai ficar com catarro ali na orelha média por muito tempo. Isso é muito grave, porque, veja, a criança, ela não tem o seu processamento, seu caminho da audição ainda formado. Ele está sendo formado e ele depende desse estímulo que chega. Então, o que já é consenso na literatura, tanto na sociedade americana quanto na europeia de otorrinopediatria, a gente observa esse catarrinho na orelha, essa otite secretora, por 3 meses. Não se resolveu em 3 meses, a gente tem que aspirar, tem que tirar esse catarro do ouvido da criança. Por quê? Mas será que depois de 1 ano ele não vai melhorar sozinho? Pode até melhorar, só que já deixa sequela no processamento. Claro. E você não vai recuperar mais a alteração. Aí lá na escola, ninguém nem lembra que ela teve 20 otites, respirava mal, roncava. Muitas vezes são silenciosas. Exatamente. Às vezes as otites são silenciosas, não dão dor, não dá febre, né? Nada, Então é muito importante, se o seu otorrino, o seu pediatra, falar que seu filho está com alteração na orelha média, isso é uma coisa que pode ter sequelas importantes. E se seu filho tem alteração na orelha média, ele já está com atraso de fala, a gente não espera nem 3 meses. A gente brinca que a gente marca a cirurgia para a véspera da consulta. Você veio na consulta hoje, mas eu já quero pôr o tubo ontem. Sim. Tá? Porque essa questão do processamento, gente, só vai aparecer depois lá na escola. Aí não tem mais. Quer dizer, a gente vai tratar, a Mayra vai falar aqui da terapia, né? Mas é muito importante a gente prevenir, né? Tá vendo, gente? O que é uma
doutora, essa câmera é pra mim. Tá vendo que é uma doutora, professora, falando pra nós sobre a orelha média? Ai, que delícia! Que bom ouvir assim, nem falo. né? E eu ia fazer uma pergunta para a Mayra. Mayra, explica, porque a gente fala muito teste de processamento, mas qual que é a diferença do exame do processamento para o exame da audiometria? Vamos lá. Né? Porque acho que é Sim. legal para as pessoas entenderem. Sim. Bom, pode falar primeiro. Vamos lá. O exame da audiometria, a senhora pergunta, desculpa, em relação à realização mesmo, né? Mas o que cada um... Assim, E o que cada um avalia também. O que o exame de processamento é diferente? O que é essa fala sensibilizada? Ah, tá. Certo. Então vamos lá. Pode até falar depois dos testes, Tá. né? O exame de audiometria, na verdade, ele é realizado, então, como a gente já disse anteriormente, aí a parte tonal, né, que é um apito, em que eu vou dizer se eu tenho que ouvir, que eu ouço ou não. Então, toda vez que eu apito, que eu ouço esse apito, ou eu levanto a mão, ou eu aperto um botão, enfim, depende da conduta. Depois tem até a parte vocal, onde a gente acha o limiar de compreensão de fala e o índice de reconhecimento de compreensão. Então, até tem um pouquinho de início de processamento aí no índice de reconhecimento, né? Sim. Que a gente também leva esse achado depois para o teste, se a gente acha alguma coisa interessante. E os testes de processamento auditivo, na verdade, eles são separados aí, como foi dito lá no comecinho, pelas organizações, né? Como o cérebro é muito exigente, cada espaço, cada via, né? Cada parte até chegar no cérebro tem a sua função, e os testes são separados para que a gente avalie cada função desse pedacinho, né? Então, assim, resumindo só essa parte periférica, gente. A parte da audiometria, a gente avalia como o som entra dentro da orelha, como ele passa ali pelo tímpano, pela orelha média, como chega nessa cóclea, e a partir ali para ver quanto a pessoa escuta. Isso. Se tá tudo bem com essa audição, se ela tá recebendo essa audição corretamente para que ela vá para o cérebro. Exatamente. E o processamento veio daquela parte ali do nervo para o cérebro. É lógico que tem, como a Mayra falou, algumas questões aí de fala, né, nos testes da logoaudiometria, os testes vocais. E aí, quando a gente entra, então, nos testes de processamento, são realmente testes onde eu tenho que organizar as mensagens recebidas. Tanto é que no exame de processamento auditivo central, a gente não avalia puramente o processamento auditivo, né? A gente pode ver memória, a gente pode ver função executiva, que nada mais é do que a organização das mensagens, sequenciar as coisas que a gente está escutando, né? Então, eu avalio várias outras coisas. E esse teste é feito por meio das avaliações das habilidades. E o que são habilidades auditivas, né? É a localização sonora, né? A localizar para que lado que esse som está vindo, de onde ele está vindo. Identificar se as minhas orelhas estão trabalhando juntas ou se elas vão trabalhar separadas. Ou se elas vão receber informações, mas eu tenho que ignorar uma dessas informações e me atentar só do outro lado. Eu amo o exemplo de falar no telefone assistindo a TV, né? A gente consegue dividir aí essa atenção, né? Que não deixa nada mais seja também uma atenção dividida aí, né? Uma questão de diferenciação de sons, né? No processamento temporal, a gente vai ter que diferenciar esses sons. Resolução temporal também a gente diferencia, identifica pausa, né? Porque quando a gente recebe esse som escutando, tudo isso que eu tô falando aqui chega tudo de uma vez. Existe uma pecinha responsável por separar cada palavra que eu tô falando e fazer o nosso entendimento, né? Então, o exame de processamento, a gente precisa muito da cognição para que eu possa explicar e entender, porque realmente é um teste onde eu vou ensinar o que precisa ser feito para eu avaliar como essa criança faz. Eu falo que a audiometria é um mundo que não existe. Ninguém escuta numa cabine acústica, com fone, com silêncio, tom puro. O teste de processamento é a vida como ela é. Né? Então tem uma história no meio de alguém conversando, um ruído de fundo, a voz distorcida. É isso né? mesmo. Porque a pessoa que tem o transtorno do processamento, ali na audiometria, no silêncio, com fone, áudio é normal. Aliás, é um pré-requisito para avaliar o processamento, né?
E aí a gente vai ver a vida como ela é, né? Na É isso verdade, mesmo, a gente desculpa. Não, imagina, eu só ia colocar isso. A gente cria essas situações, na verdade, Que né? simulam Exatamente. a vida, né? Na verdade, a audiometria é uma padronização, né? É como se fosse, né? Então, agora a questão da escuta ali com dificuldade, como a vida, como ela é, né? No dia a dia, né? Com ruídos e tudo mais, aí é o processamento. Mas assim, eu sei que existem as habilidades. Eu acho que cabe falar um pouquinho, porque eu acho tão interessante. E faz muito sentido. Sabe que há algumas semanas atrás, nós fizemos uma apresentação sobre o processamento auditivo para outros funcionários da clínica. Né, secretárias, enfim, todos os outros funcionários. E a gente achava, não, tem gente que trabalha lá há tanto tempo. Ok, é o processamento, já fez. Mas a hora que nós colocamos para eles, né, Mayra, o que cada teste faz, o que cada teste avalia, como que é, quem tem problema, por exemplo, de integração binaural, o que acontece no dia a dia, como que essa criança se comporta. Foi tão interessante porque eles falaram, nossa, agora faz todo sentido para mim, né? Então, nós temos várias habilidades, por exemplo, a interação é a parte que vê localização, amplitude de onda sonora, a parte de volume, né, de intensidade. Se a criança já tiver um problema, uma dificuldade nessa habilidade, já tem que intervir, cuidar dessa maneira, né? Sim. Quais são as outras habilidades? Em oposto à interação, que nessa habilidade as nossas orelhas elas trabalham juntas, e aí em oposto a isso a gente tem a integração binaural, que é a habilidade onde essas orelhas trabalham separadas. Então a gente escuta duas pessoas ao mesmo tempo. Sabe aquela roda de amigos que tá todo mundo conversando? A gente tá fazendo integração binaural o tempo todo. Né? Porque a gente conversa aqui, responde ali, porque o nosso cérebro está conseguindo receber essa informação. Quem tem essa dificuldade normalmente apresenta aí a dificuldade nesse tipo de situação. A separação binaural é quando eu recebo informações diferentes e eu tenho que prestar atenção só em uma, né? Então, por exemplo, nessa mesma roda de conversa, eu não quero conversar ali, eu só quero prestar atenção aqui, eu vou ignorar e vou só me concentrar, né, nessa via auditiva. O exemplo do telefone com a TV que eu disse anteriormente. Do professor dando aula, você conversando com o Sim, amigo. Exatamente. Gente, eu falo assim, né? Você tá ali na sala de aula, o professor tá falando, você recebe e você não escuta. Aí o professor te chama, né? Fulano. E você, meu Deus, não escutei nada que ele falou. Mas você não ficou surda, você estava ali. Né? Mas a atenção estava em outro lugar, né? Isso mesmo. Bom exemplo esse, gostei. Eu, como professora, frequentemente... Deixa eu só retomar na minha cabeça. Integração... Figura fundo. Figura fundo auditiva é escutar a mensagem na presença de ruídos competitivos, né? Então, numa festa, a gente consegue conversar com o nosso amigo, com o nosso familiar, enfim. Fechamento auditivo, a gente avalia no processamento, que é, na verdade, quando eu perco alguma informaçãozinha ali por conta de alguma distorção, de algum ruído que estava muito alto. Eu não entendo exatamente o que a pessoa falou, mas tendo em vista o que ela disse antes e o que ela disse depois, eu consigo fechar e concluir a compreensão dessa fala. Processamento temporal, que é a habilidade que diferencia os sons. Deixa eu voltar no figura fundo. Sim. Figura fundo, quando você falou da questão da integração. Sim. A parte de figura fundo, por exemplo, na questão do professor, também é figura fundo? Também. É uma habilidade, assim. Por exemplo, o professor tá lá falando, tem duas informações. Ah, mas ele tá prestando atenção, né? É diferente. Daí a figura. Ok. Então, vamos imaginar. A doutora Solene tá lá dando aula. Tem uma conversa aqui do lado. Ele tá recebendo essas duas informações, mas ele consegue se concentrar só na fala dela ou só naquela outra conversa. Exato. E não prestar atenção. Consegue compreender. Exatamente. Tá. E a parte de fechamento
É quando ele não recebe essa informação, vamos dizer assim, completa, mas o cérebro consegue associar e consegue entender. Eu costumo falar, lembra dos avião? Antigamente não tinha um som horroroso? Atenção, era tudo... O piloto, atenção, aqui em Brasília, você até entende a temperatura, mas parece que não chega a fala inteira, mas a gente consegue São as entender. redundâncias. Isso, né? verdade. A gente tem aí... Toda Não a informação que a gente recebe, ela é redundante. Tá. Então, eu estou escutando a Vanessa falar, eu estou vendo a Vanessa falar, eu falo a mesma língua que a Vanessa, a voz dela é boa, a articulação dela é boa. Tudo isso são redundâncias para a informação que você está me dando. Isso a gente chama de redundâncias extrínsecas. Tá. O meu processamento, que são várias vias, várias habilidades, são as redundâncias intrínsecas. Então, não é um caminho, um fio único. Eu brinco com meus residentes, eu falo assim, que eles têm que estudar anatomia, né? Então, vai do neurônio tal pro neurônio tal, pula pro neurônio tal. Eu falei, gente, não é só o fio tá ancorando em postes. Cada lugarzinho desse tem uma função. Tá fazendo um trabalho e sai o fio para lá, para cá e volta e sobe. São vários caminhos, é bem complexo. São as redundâncias intrínsecas. Então, quando eu tenho as redundâncias extrínsecas reduzidas, tipo, a gente está numa festa, eu tenho um ruído de fundo, eu não consigo escutar bem a sua fala. Sim. Ou você tá muito rouca, ou você tá falando no telefone e o telefone tá ruim. Então, ou você tá, por exemplo, eu sei inglês, mas eu não sou fluente em inglês. Então, eu tenho que prestar muita atenção, você tem que falar muito bem. Bem declarado, porque eu não consigo processar bem. Então, quando eu vou... O que eu quero avaliar no processamento? As redundâncias intrínsecas. Então, eu distorço tudo. Eu diminuo as redundâncias extrínsecas. Porque se o extrínseco está muito bom, mesmo com processamento um pouco ruim, eu dou conta de entender, né? Então, essa é a questão da pessoa que tem o transtorno do processamento. Porque todo mundo acha que ela escuta bem, não é? É o que eu mais Fez a audiometria, tá boa, cai um clipe no chão, ela escuta. Então, só que o processamento dela é ruim, qualquer distorçãozinha, qualquer barulhinho, a gente fala... São crianças que estão à mercê do ambiente. Abre a porta, ela olha. O coleguinha abre o caderno, o barulho, ela olha. Professora tá com uma pulseira que faz barulho, atrapalha. Sim. Então, imagina essa carga sensorial o tempo todo, gente. Você não conseguir eliminar nada. Olha a sobrecarga para esse sistema nervoso. Essa criança fica exausta, fica irritada, não consegue aprender, né? O fato da gente conseguir não prestar atenção em algumas coisas, a gente brinca, né, do aluno, mas isso é uma bênção, isso é uma habilidade maravilhosa, porque senão a gente sobrecarrega o nosso sistema sensorial e a gente não dá conta de lidar com tudo ao mesmo tempo. Sim. Né? Então, essas crianças, vamos falar de crianças, mas os adultos também. Quantos colegas médicos que acabam procurando e vai fazer o teste de processamento e descobre que uma dificuldade que ele teve a vida inteira, só que como tem um cognitivo bom, ele foi... Deu conta. Mas com muito sofrimento, com muito cansaço, com muita sobrecarga sensorial, ele deu conta e ele fala, gente, a vida inteira eu tive na aula que prestar muita atenção, tinha que fazer um esforço maior, né? E aí vai fazer um treinamento, acho que a Mayra vai falar pra gente do treinamento e muda a vida. Vários adultos que às vezes levam os filhos. Falam, acho que eu tenho isso. Acho que eu tenho isso. Por isso eu sofri. Né? E, nossa, vários pais, vários profissionais que, como então, você falou, deram conta. Sim, porque tem o cognitivo bom e tal, e a gente vai desenvolvendo estratégias, né, para conseguir fazer, mas é muito sofrimento. Com certeza, esforço, né? Com certeza.
interação, integração, figura fundo, fechamento. ordenação Comecei e a falar de resolução. processamento Temporal é super importante. Isso. O processamento temporal, ele avalia, no teste em si, ele avalia para diferenças acústicas. O paciente tem que perceber pequenas diferenças acústicas, seja do que a gente chama de frequência, então fino e grosso, ou de duração, curto e longo, né? E essa habilidade, ela ajuda muito na compreensão da mensagem, na interpretação de prosódia, né? Então, é uma questão, às vezes acontece de chegar a mãe, não sei se já chegou na clínica, mas chega assim, nossa, eu dou bronca, eu fico brava e pra ele tá tudo bem. Ele nem percebeu que eu tava brava, né? Porque existe realmente uma dificuldade de processar que aquele tom de voz é de quem tá bravo, né? Essa prosódia. Junto com ela tem a resolução temporal, desculpa. Resolução temporal avalia no teste pequenas pausas, que é aquela coisa que eu disse de interpretar as palavras. Então, ela é a principal habilidade responsável pela compreensão de fala e a responsável pela diferenciação de fonemas, né? Ela que traz essa questão de que cada som é um som, cada fonema tem o seu lugar no espaço aí da fala. Até a gente dar um exemplo, né, para os pacientes, para os familiares. De novo, eu falando dos deficientes auditivos, eu não tenho como fugir. Mas, e a gente conversou um pouquinho também naquela aula que nós demos, da palavra casa. Sim. Né? Então, por exemplo, a parte dos fonemas, o k, as, a, é o ouvido que recebeu, a orelha que recebeu, a parte periférica. Sim. A palavra casa, quem entendeu foi o cérebro, porque ele processou, enfim, tudo isso que nós estamos falando. Mas a parte eu acho que a questão da resolução, quem é especialista aqui em processamento é a Mayra, gente. Enfim, a parte de resolução quando a pessoa, por exemplo, não entende uma piada. Ou, sabe, tem gente, vamos lá, vou pegar um pouquinho aí. Sabe quando aquela pessoa, você fala alguma coisa assim, ela já tem a resposta na ponta da língua? Tem pessoas que demoram, opa, peraí, falou aquilo mesmo? Peraí, deixa eu responder isso aqui. E tem gente que é muito rápido, é mais ou menos isso também? Também. É a parte de velocidade de processamento. Demora para cair a ficha, né? A gente brinca com as pessoas, né? Que a gente fala e a ficha demora para cair. Mas é a resolução? É a resolução também. Ela que avalia a velocidade de processamento. Mas essa resolução, ela vê, então, o tempo entre o fonema, entre as sílabas. Então, por exemplo, se eu falo assim... Oi, doutora Solene, tudo bem? O nosso cérebro sabe que tem o oi tem tudo bem. Sim. Cada espaçozinho. Porque a gente tem uma pausa entre uma palavra e outra, Sim. mas é muito rápido. Muito rápida. O teste avalia, né? Quanto tempo de diferença entre um som e outro para perceber que são dois sons separados que não são o mesmo. Isso é uma capacidade muito importante. Por que a gente fala com o bebê assim... Ah, você é tão bonitinho. Né? A gente fala mamanhês. Porque é uma adaptação mesmo da natureza, porque o bebê não tem um processamento ainda. Formadinho. Então a gente tende a falar de forma mais aguda, mais lenta, dar uma pausa maior entre as palavras, né? Até que esse processamento vai ficando bom e a gente pode falar numa velocidade normal. Que, como eu estava falando, essa diferença, essa questão do tempo, é interessante para a gente falar para os pais, porque às vezes essa criança, ela escuta tudo de uma vez só, é como se fosse uma salada, tudo junto. Ela precisa de um tempo maior para perceber que terminou que uma palavra tempo. E começou outra, ficar tudo emendado. E a criança às vezes escreve tudo emendado. Sim, para trazer isso, exatamente isso agora. Traz isso para escrita. Traz isso para escrita. Eu cheguei a dar uma devolutiva uma vez para uma mãe e falar, olha, essa habilidade deu alterada, essa habilidade faz, né, verifica esse tempo, né? Nossa, agora eu entendi por que ele escreve tudo junto, tudo numa coisa só. Falando nisso, como você falou da devolutiva, acho importante falar um pouquinho como que é lá na nossa clínica
Sim. A avaliação do processamento. Nós falamos um pouquinho no começo da importância de passar no profissional adequado, o médico otorrinolaringologista, né? Especialista em foniatria, então é ouro, vamos dizer assim, padrão ouro. O mundo dos sonhos. Né? Verdade. Sim, Mas tem uma experiência maior, né, na questão. E com o pedido, foi feito audiometria, tá Sim. tudo certo, o médico indicou o processamento, aí inicia-se o teste como? Primeiro a gente chama o responsável, né, para entender essa história, entender toda essa criança por trás do processamento, né, então a gente levanta as queixas que a família tem, até essa questão de histórico, volto lá na orelha média, né? Se teve essa questão de otite, a gente já pergunta tudo isso. Então já faz acompanhamento, se não faz, todo um levantamento de história do paciente. E depois disso a gente começa a avaliação. Daí a avaliação vão sendo aplicadas os testes. Normalmente nas crianças menores, de 7 a 11 anos, assim, eu dou preferência para que a gente faça esse exame pelo menos em 2 dias, porque é um exame que demanda a atenção, a concentração, enfim. Cansativo, então se ele começa a cansar, eu percebo que a resposta já não é dele, é mais o cansaço até para querer ir embora logo, né? Então, a gente já separa em 2 dias nessa faixa etária. Depois dos 12 anos, a gente até realiza, às vezes, no mesmo dia com um intervalo. Mas, salvo exceções, né? Que se eu percebo que é necessário, a gente reagenda. Inclusive até em adultos, porque às vezes a gente tem a ideia de que no adulto é mais tranquilo, né? Mas às vezes acontece de eu precisar falar, olha, chega, não dá, hoje não dá, vamos rever outro dia, você já tá num nível, porque você vê a pessoa sofrendo dentro da cabine, porque o esforço até corporal, muitas vezes, para que o processo que tá acontecendo é muito grande. Então, a gente separa, e depois disso, a gente faz a correção de todos os exames, né, dos testes, dos aplicados, faz o laudo, e isso é repassado para a família. Tem uma posteriormente, numa devolutiva. É claro que a gente sempre orienta que seja procurado o profissional que solicitou o exame, mas a gente também já dá uma devolutiva ali para ele do que aconteceu no exame, né? Até eu sempre coloco no laudo e coloco para a família na devolutiva, quando acontece olha, esse teste eu expliquei, não deu para ser feito, né? Ou aqui, ele apresentou muita dificuldade, as minhas anotações estavam muito escritas que ele estava muito impaciente, eu tive que parar, tive que tirar o fone, né? Então a gente sempre já coloca também essa questão de fora aí para ser analisado posteriormente pelo profissional solicitante no laudo também, e isso é trazido para a família também. Na verdade, eu acho que a devolutiva, quando veio de um profissional que entende do exame e o profissional que fez o pedido, até a gente fica mais tranquilo, né? Porque sabe que vai voltar no otorrino, no foniatra e vai receber a orientação correta. Eu acho que isso é uma dor para nós também, que às vezes nós percebemos que alguns profissionais não sabem explicar o exame depois. Não sabem o que fazer. Às vezes colegas otorrinos, né, que sabem que eu faço foniatria, chega no consultório para eles um exame de processamento. E aí eles me ligam e falam, Sulene, o que eu faço com esse negócio aqui? Né? Às vezes eu ajudo, explico, às vezes eu preciso ver a criança. Agora eu queria pegar um gancho do que você falou, que você fala, eu percebo que está cansado. Então, dois pontos. Primeiro, teste de processamento auditivo é muito fácil de fazer para quem não tem problema de processamento, tá? Sim. Quando eu comecei a estudar esses testes, eu sou recém-formada, faz pouco tempo, eu falava, gente, esse negócio é muito difícil. Ninguém dá conta de fazer isso aí, não, né? A fono. Aí eu entrei na cabine
e eu quis fazer o exame. O que é super Legal. importante. E olha que eu tenho uma pedinha assimétrica, então eu nem poderia, mas eu quis fazer para ver como é que era. Mas é muito e legal. mesmo com a minha perda auditiva, eu fiz com o pé nas costas, tá? Então, assim, não vão achando que é um teste super difícil. Então, se foi mal, é porque realmente tem algum problema. Ou de atenção, ou de cognição, ou emocional, ou de processamento. Então, é fácil fazer, porque todo mundo, quando a gente dá curso, né, de processamento para os médicos e tal, a gente faz questão que eles entrem na cabine Muito e façam o exame, porque, então, é isso. Então, essa história de, ficou muito cansado, porque tem dificuldade. Sim. E aí, realmente, tem que fazer um esforço cognitivo, uma atenção muito maior. Se não tem dificuldade... Não cansa. Então, não, daí a gente faz numa sessão só. Não é que o teste é cansativo por si só. Verdade. Porque senão a gente fala assim, parece que é um exame... Terrível. Terrível, não é? Até gostoso de fazer, divertido, sim, né? sim. Mas... quando não se tem a dificuldade. Aí às vezes a gente faz numa sessão Exatamente. só, né? Porque daí mas a questão do cansado, da questão de estar cansado e ter que refazer outro dia, ou até mesmo dar continuidade num outro dia, já é um dado importante para a conclusão. Sim, sem dúvida. Já é, né? Sem dúvida. Essas anotações de rodapé que eu falo que a fono faz, para mim, às vezes, valem mais que o exame, dependendo do caso. Aliás, inclusive na audiometria. Sim. Porque quando coloca-se, olha, o paciente apresentou um aumento de latência nas respostas, por exemplo, um aumento de latência, a gente quer dizer, o paciente demorou um pouquinho a mais para entender aquela fala, até na audiometria vocal. Teve que orientar, reorientar, parar o teste, reorientar. É um dado importantíssimo. Isso já traz dados do que indicam pra gente que pode estar acontecendo, né? Então, eu adoro quando a fono anota tudo ali que aconteceu. Não só o resultado do exame, mas como foi obtido aquele resultado. Até porque a gente precisa da resposta do paciente para a realização do exame, né? É um exame subjetivo, a gente precisa dessa resposta. Então, como ele me deu essa resposta, acaba me ajudando a entender... Tive que parar o teste, reinstruir, tive que fazer o teste em 2 vezes, ou a gente tem testes que tem um jeito de fazer o teste para menos de 12 anos. Exatamente. E um jeito de fazer... eu tive que aplicar o teste de uma faixa etária menor porque o teste para a idade dele... Então, às vezes, está até normal aquele da faixa etária menor, mas tem que prestar atenção nisso. Tá normal, mas a fono fala, mas esse teste aqui, o teste da idade dele, ele não deu conta de fazer. Então... não tá tão normal assim. Sim. Né? Isso mesmo. A gente tem que... Então, gente, é um exame que precisa saber interpretar. Porque senão também você pode atrapalhar, né? Sim. Gente, não tá aqui, mas talvez eu até gere uma polêmica. Pacientes que são medicados já tem uma questão aí de um diagnóstico fechado, às vezes, de um TDAH, um TDA, né, que é um déficit de atenção, que tomam medicamento, nem sei se eu posso falar o medicamento, acho melhor não. Tem vários. É uma dúvida, porque tem profissionais que querem que esse paciente seja avaliado com o medicamento para saber realmente como ele processa a informação com o uso do medicamento. Como é isso? Ou avalia sem o medicamento? Porque, assim, muitas vezes... Bom... Eu, quando fazia mais processamento, agora realmente é a Mayra que faz mais na clínica, a Mayra, a Karina e a Vitória. Se eu não falar das outras, elas me matam, né? Nossas fonos. Sim. Mas eu vejo, assim, que alguns pacientes, que já tomam o medicamento, né, que tem uma melhor resposta no processamento. Claro, dão conta dessa parte de atenção. Mas e aí? Avalia com medicamento ou não? Depende do que você quer saber, olha. Tá. Se ele realmente tem um déficit de atenção,
e eu quero avaliar o processamento dele, eu tenho que dar a medicação para melhorar a atenção, para eu tirar esse fator confusional. Tá. Então, eu vou avaliar com a medicação. Agora, se eu quero avaliar sem medicação para saber se realmente ele precisa da medicação, então não tem uma resposta clara. Cada fase é de um jeito. Você precisa saber, foi feito com a medicação. Ok. Então, será que quando ele não toma a medicação, ele processa do mesmo jeito? Não sei. Agora, se a criança, a gente fala criança mais adulto também. Sim. Se ele usa medicação, se esse é o dia a dia dele, eu quero saber como ele funciona no dia a dia dele. Então, assim, quer fazer sem o remédio, tem que parar 15 dias antes. Olha, importante esse Porque dado. senão eu não sabia. A performance vai ser pior ainda, porque ele vai estar como se ele tivesse, não é privação, é... Como se fosse uma abstinência mesmo, isso, né? essa é a palavra, abstinência do remédio, entendeu? Então, assim, para fazer sem a medicação, você tem que fazer o que a gente chama de washout, realmente limpar aquela medicação do organismo, né? Então, por isso que precisa realmente ver bem que informação eu quero. É importante na anamnese, né? Colher esses dados e entender, tanto pela família quanto, ou do paciente, se for adulto, enfim, e do profissional que pediu, né, para ter essa noção. Eu acho que sempre cada caso é um caso. O que o seu médico orientou? Sim. Normalmente eu falo isso. Normalmente eu até pergunto, assim, ele faz, quando vem TDAH, eu já pergunto, logo, espero, mas depois eu pergunto, né? Usa medicação? Se a mãe fala sim, eu pergunto, tomou hoje? Já tomou hoje? Hoje lá, sem o remédio. Né, daí, às vezes a resposta vem até associada assim, eu dei porque a neurologista mandou dar pra fazer o exame. Não, tudo bem, eu só tô perguntando porque eu realmente preciso saber se ele tá ou não medicado, mas ok, então às vezes a orientação já vem do médico pro pai, dependendo, né, então ó, você vai fazer esse exame, mas dá o remédio pra ele fazer esse exame, porque né, então às vezes a orientação, muitas das vezes eu vejo que já vem dado. Aconteceu uma vez ou duas da mãe tá com o remédio na bolsa e falar, eu fiquei na dúvida, dou ou não dou? Tadinha. E aí eu entrei nessa questão e ele falou, ele toma todo dia? Toma todo dia, então vamos tomar todo dia, hoje faz parte, vamos dar, né? Daí hoje também é dia. Né? Mas normalmente ele já vem da orientação, porque normalmente, posso estar equivocada, essa receituário vem do neurologista, psiquiatra, enfim, então normalmente ele vem já da orientação do profissional que solicitou. Tá. A não ser quando faz acompanhamento para uma coisa e passou com outro médico para outra coisa e aí veio para o processamento. Aí, às vezes, as mães ficam mais perdidas em relação a dar ou não a medicação. Ok. Em relação à questão do tratamento, conta um pouquinho para nós. Porque, assim, temos a famosa terapia em cabine. É cabina, que é o certo, mas todo mundo fala cabine. Não aprendi hoje isso. Eu confesso que eu também. Mas tudo bem, vamos falar cabine. Enfim, né, a gente sabe que algumas questões com fone são feitas em sala numa terapia convencional. Sim. Mas eu acredito que quando tem a parte do audiômetro envolvido, a gente consegue fazer aquela relação sinal-ruído, né? Exatamente. Fala um pouquinho para nós. A terapia em cabine, ela é uma reabilitação, então, para o processamento, né? Eu gosto muito de falar um pouco antes de explicar como é a terapia em si, a respeito do termo em si, né? Porque eu brinco que a cabine levou a fama, mas quem faz o trabalho é o audiômetro, né? Não precisa da cabine em si, né? É claro que a cabine é ótima, porque ela é um isolamento acústico para até eliminar os ruídos externos, né? Sim. Mas a terapia em cabine, que é o treinamento auditivo acusticamente controlado, é porque eu controlo essa intensidade de som mandada para o paciente. Então, assim como no exame, na terapia eu consigo criar situações do dia a dia para esse paciente processar. Mas se eu já sei que ele tem a dificuldade, porque eu já vi que no exame deu a dificuldade, eu vou criar uma situação inicialmente relativamente fácil, né? E a gente vai aprender a processar esse som numa situação com uma intensidade confortável, a gente vai treinar. Estamos legal? Agora a gente vai dificultar um pouquinho mais.
Então, o controle, a diferença principal da terapia em cabine para a terapia fonoaudiológica de processamento convencional é, na verdade, o controle que eu faço em relação às situações que eu crio para esse paciente, né? Porque, normalmente, na terapia convencional, eu tenho um notebook, eu tenho fone de ouvido, eu vou criar a situação, eu vou fazer, mas não com o mesmo controle de intensidade. Então, se eu tenho diferença, entre as orelhas, eu consigo chamar a atenção do paciente para uma intensidade maior na minha orelha que tem mais dificuldade do que na outra que ele já recebe com facilidade, né? Eu consigo jogar um sinal ruído bem baixinho e depois eu vou aumentando. Então, eu controlo isso. Acho que essa é a principal diferença. E, consequentemente, depois a gente tem a diferença nos resultados. Não que na fono convencional a gente não tenha resultado, mas talvez a gente demore um pouquinho mais de tempo para ter resultado do que quando a gente faz uma questão controlada aí. Quando o paciente necessita dessa terapia, principalmente quando tem uma assimetria de orelha, uma orelha que processa melhor que a outra, eu consigo com o audiômetro nessa situação de cabine, por exemplo, colocar uma história para ele ouvir com ruído junto. Essa história está um pouquinho mais alto na intensidade do que o ruído, e aos pouquinhos eu vou aumentando o ruído. Sim. E ele tem que processar essa história nessa situação de escuta difícil. De escuta difícil. E é uma habilidade que consegue, né, por conta da plasticidade neuronal e tudo mais, né? E que a gente, depois a gente faz a reavaliação do processamento e compara, né, as diferenças de como nós estávamos e para onde a gente foi. A terapia em cabine, ela é um protocolo fechado, que acontece entre 8 a 12 sessões. Então, depende um pouquinho de quantas habilidades elas estão alteradas, quanto elas estão alteradas, né? E a gente separa. Então, vamos pôr como se a gente fizesse 12 sessões. Então, a gente faz 12 sessões. Eu dou uma pausa de 3 meses para respeitar essa plasticidade, até mesmo para o cérebro entender, olha, o caminho da organização é esse, agora vamos organizar sozinho, né? Então, ele faz todo esse processo e aí a gente reavalia o processamento depois desses 3 meses. Para ele aprender a lidar com tudo isso. A gente reavalia. Pode acontecer de eu não estar dentro da normalidade ainda? Pode. Mas às vezes eu saí de um teste que tem normalidade em 90%, eu estava em 40% e fui para 80%. Eu cheguei na normalidade? Não, mas olha o quanto a gente melhorou. Sim. Né? Então... Doutora, pode corrigir qualquer coisa, né? Porque às vezes... Eu queria acrescentar assim, a terapia em cabine, ela é importantíssima, vai trabalhar habilidades, mas não quer dizer que essas habilidades vão ser transferidas, digamos assim, automaticamente para o dia a dia do paciente. Então, vamos lá. O paciente veio por transtorno de aprendizagem. A gente descobre que ele tem problema de processamento auditivo. Então, ele processou mal até aquela idade, e aí ele treina com a Mayra, melhora, tem que estar acompanhado de uma terapia fonoaudiológica de linguagem, se o problema é linguagem. Sim, é isso. Ou de uma terapia, uma psicopedagoga ou uma fono que trabalhe com questões de aprendizagem. Não, a terapia por cabine em si, por si, ela não traz... Exatamente. Às vezes não vai melhorar na escola, vai melhorar a habilidade, isso vai dar melhores condições para a terapeuta de linguagem ou para a terapeuta de aprendizagem, ela vai ter agora um caminho melhor para trabalhar. É em conjunto. Exatamente. Então, o melhor resultado, a não ser um problema muito específico, tipo um adulto que já aprendeu, que já foi bem nessa, mas tá lá, já aprendeu, tal, e ele tem uma queixa assim, olha... eu não consigo conversar com 2 pessoas ao mesmo tempo falando. Aí sim ele faz só o treinamento em cabine, porque ele só precisa melhorar aquela habilidade. Ele só tem uma queixa exclusivamente auditiva. Aí sim, pode ser que só a terapia... eu tenho a fono
ela me corrige, ela não deixa eu falar terapia em cabine mais, ela fala, é terapia auditiva acusticamente controlada. Exatamente. Não, é verdade, mas é o certo. Terapia auditiva acusticamente controlada, ela falou, pode fazer com audiômetro sem cabine, porque, na verdade, o que acaba acontecendo? A gente acaba o ideal é ter a cabine, mas em muitos locais, Sim. muitas situações, se a gente for exigir cabine e tal, você vai acabar inviabilizando, às vezes, o trabalho. É que a maioria né? que tem audiômetro tem cabine, né? Ou tem uma sala com isolamento acústico. Mas esse termo é o termo certo se a gente pensar bem, porque realmente você está controlando o sinal, Sim. né, de entrada. Então, isso é importante. Eu queria falar uma coisa aqui que é novo para mim, porque eu recebi alguns pacientes e é uma discussão, assim, rica lá na clínica para nós, e a gente pode até conversar qualquer dia. Acho que eu não conversei contigo sobre isso. Pacientes com hiperacusia e misofonia, que são as hipersensibilidades auditivas, né? O que é o paciente hiperacúsico? É aquele paciente que tem muita sensibilidade, uma questão ali com o som, às vezes até para fala, se incomoda demais. Então, são pacientes que às vezes saem na rua ou não conseguem estar nos ambientes, assim, tem que estar com fone, tem que estar com protetor, tudo incomoda, qualquer som incomoda. Eu falo que eles sofrem mais do que o paciente que tem zumbido. Por quê? O paciente que tem zumbido, ele sabe que o zumbido está todo o tempo ali. Ele já tem controle do zumbido. Meu barulhinho está aqui, né? Ele está aqui. O hiperacúsico, ele morre de medo de estar aqui, por exemplo, e bater em uma porta, ou alguém enxergar gritando, né? Porque o incômodo é demais, né? E tivemos experiência com 2 pacientes na clínica, audição normal. Antigamente, esses pacientes, a gente escutava muito que o médico falava assim, ele falou que eu escuto muito, que eu escuto demais, por isso que eu sou assim. Né? E agora, graças a Deus, isso está mudando. Então, a hora que a gente faz a audiometria desse paciente, a audição está normal. E aí existe um exame que chama-se limiar de desconforto. Muitas vezes, esse limiar, o paciente escuta ali no nível, esse limiar era para estar aqui embaixo, mas esse limiar está aqui em cima. Então, realmente, ele tem um desconforto muito intenso. Já existem alguns estudos, né? E nós vimos um pouquinho na prática com 2 pacientes na terapia, trabalhando essa questão da relação sinal-ruído. Fomos dessensibilizando este paciente e o limiar de desconforto foi, né? Ficando normal, né? Foi para a questão da normalidade. Foi muito legal. Então, eram pacientes que sofriam muito e que tiveram uma experiência muito bacana. A misofonia já é uma outra questão, ainda está lá em andamento. Mas existe também a questão do processamento para isso, que é uma coisa nova. E eu acho que outra coisa, assim, para falar também que agora tem aquela questão dos fones com cancelamento de ruído. Né? E muita gente achando bárbaro, nossa, que delícia, eu não escuto mais o barulho da rua, eu fico aqui no silêncio. Gente, já tem estudo também aí falando que a habilidade auditiva, acredito que de figura fundo, né? Ela é prejudicada, porque a gente não é o nosso ambiente de escuta, né, no dia a dia. Aquele ambiente, ele precisa também, o paciente precisa estar exposto naquele barulho, ele precisa se adaptar àquele barulho. Sim. E processar a informação com esse ruído. E aí, a hora que coloca-se esse fone, cancela-se o ruído, ele só ouço a voz.
Ele tá eu tirando acho toda a que habilidade. Você pode usar em situações muito específicas. Mas não o dia todo. Né? Olha, eu vou assistir uma aula Isso. e tem um ventilador, ok. É. Mas o uso prolongado tá trazendo, É. parece, a gente ainda não tem estudos muito robustos de É. acompanhamento a longo prazo, mas o que está aparecendo é que realmente está causando Sim. transtorno. Ele vai ficando mais intolerante, ele não, o Sim. cérebro dele vai perdendo a capacidade, De né? tolerar os sons. Uma coisa que eu também sempre oriento, que às vezes a gente tem colegas que falam assim, não, criança não pode ter ruído de fundo, você tem que desligar tudo para falar com a criança. Bom, é óbvio, como a criança não tem um processamento auditivo bem desenvolvido, ela tem mais dificuldade em escutar no ambiente ruidoso do que a gente. Então, se eu quero explicar uma coisa para o meu filho, bater alguma coisa, eu tenho que diminuir o ruído de fundo. Mas a criança não pode viver num ambiente silencioso, senão ela não vai desenvolver as habilidades de processamento. Então, óbvio que não é para ficar a televisão ligada o tempo todo, mas a criança tem que estar exposta a ambientes que não são acusticamente controlados. Senão ela não vai desenvolver as habilidades de processamento, por mais que seja que ela tenha nascido com tudo para ser normal, se eu não tenho estímulo, eu não consigo treinar aquela habilidade. Então, o ambiente acho que tem que ser o mais natural possível. Mas, por exemplo, com certeza, super concordo, mas é um exemplo que aconteceu comigo na semana passada. Fui chamar o paciente para audiometria lá em Itatiba, e esse paciente estava com fone, um jovem, né? Com fone na sala de espera, provavelmente com cancelamento de tudo, porque eu chamei, ele tem uma audição normal, ele falou, eu estava aqui ouvindo tal coisa, tal, mas... Ele falou, mas eu adoro esse fone, porque tem hora que eu faço assim, eu consigo ouvir o som externo, ou só o som do fone, mas barulho em si, nossa, não escuto mais, eu fico o dia inteiro de fone. E ele foi falando aquilo pra mim, eu falei, quantas horas por dia? Deixa eu ver no seu aplicativo. Quantas horas por dia você tá usando esse fone? A hora que ele me mostrou, eu falei, não, vamos lá, deixa eu te explicar. E aí eu expliquei a questão, essa questão, né? Precisa receber essa informação. A gente não pode, do nada, privar o nosso cérebro de receber o ruído, né? Por um longo tempo desse jeito. Ele ficava mais de 8 horas por dia com aquele fone. Demais. E cada vez ele vai ter que ficar mais, porque cada vez ele vai ter menos capacidade de extrair a informação de um ambiente acusticamente normal. Não vou dizer nem ruim, normal. Mas ele entendeu. Eu acho. Ai, vocês querem colocar mais alguma coisa? Acho importante falar sobre orientação para professores, né, na sala de aula, enfim, o que vocês acham? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o assunto? Eu acho que uma mensagem importante que a gente precisa deixar para os pais, para os professores, é que quando uma criança vai mal na escola, existem múltiplos fatores que podem estar implicados. E assim, é muito importante, por exemplo, a escola mandar para o profissional que vai atender um relatório pedagógico descrevendo as dificuldades da criança, porque muitas vezes os pais chegam no consultório e falam, ele não vai bem na escola, ou eu vim aqui porque a escola pediu, e não sabem, claro, não tem a formação pedagógica, essa avaliação, né? E nunca sugerir diagnóstico ou exame, porque isso pode mais atrapalhar do que ajudar, né? A escola é muito importante, a gente que lida com transtornos de aprendizagem, a gente sempre está conversando com a escola e tudo, mas cada um no seu papel. Assim como não é papel do médico, do fonoaudiólogo, dizer para a escola como ela tem que ensinar, que, né, a gente vai dizer, olha, ele tem tais dificuldades, tais transtornos e precisa de um material adaptado. Agora, como vai fazer essa adaptação, tudo é a escola que sabe. Então, a gente trabalhando em parceria, cada um respeitando aí, eu acho que funciona muito bem. Ai, ótimo, ótima colocação. Colocou
colocou tudo. Acho que é isso, né? É que às vezes a gente fala para os professores, né? Colocar o aluno... sentar, mas eu gosto de sempre... Assim, eu falo das minhas orientações depois que esse exame já tá feito, eu já tenho um parecer sobre isso. Então, assim, sentar longe de porta, janela... corredor, normalmente janela e porta tá pro lado do corredor já, mas sempre longe, sentar mais no meio, na frente, nas primeiras carteiras, né? Dependendo do que dá alterado no exame, garantir que esse paciente, que essa criança, esse aluno esteja atento a você antes de dar as orientações, dar uma orientação clara, uma orientação objetiva, né? Porque se eu jogo muitas informações para ele naquele momento, ele vai se complicar. E, claro, as atividades adaptadas aí, provas, enfim. Ai, que delícia ouvir vocês, que presente para nós, né? 2 profissionais aí, referências na área. Tenho certeza que foi uma riqueza para todos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? A presença, obrigada por aceitarem o convite, né? Eu falo que o Fala Fono, como eu disse para vocês, é uma conversa leve para qualquer um assistir, qualquer um que eu digo, as pessoas que não entendem do assunto, né? E entenderem. Mas nós estamos sempre, né, dispostos a tirar as dúvidas. Sim. Depois eu deixo o contato da doutora Sulene e da Mayra quando nós publicarmos, né, o podcast, mas muito, muito obrigada, foi muito especial. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Agradeço o convite, um bate-papo com gente inteligente é sempre bom, né? Com certeza, sem dúvidas. Acho que a gente trocou muito, eu posso dizer que eu aprendi muito eu também. Com certeza. Eu também. E eu agradeço muito, pode me chamar mais vezes que eu venho. Obrigada, meninas. Obrigada.